Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade, desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre temas associados ao campo da saúde e o como que a pandemia da Covid-19 impactou decisivamente nas nossas vidas, no Brasil e no mundo, e como inúmeros pesquisadores das mais diferentes áreas, com diferentes abordagens e campos de investigação, estão contribuindo para esse contexto. Nosso objetivo principal aqui é, primeiramente, fazer circular um conjunto de informações baseadas em evidências, em pesquisas científicas, das mais diferentes áreas, como já disse, das ciências da saúde e da vida, como da medicina, saúde coletiva, epidemiologia, biologia, biomedicina, psicologia, mas também de outros campos, como das ciências sociais e humanas, especialmente da comunicação, história, informação, sociologia, antropologia, serviço social, educação. E nós aqui já temos há mais de um ano e meio, estamos conversando com esses diversos pesquisadores, tendo um segundo objetivo, que é registrar para o futuro as ansiedades e questões que nós estamos vivendo nesse contexto. Hoje nós vamos ter um tema muitíssimo importante de investigação e de estudo, mas embora muito ainda negligenciado, invisibilizado, que é a temática da saúde do homem negro, né? Um tema esse que a gente vai conversar com a pesquisadora Tamires Gonçalves, que atualmente tem formação em terapia ocupacional e atualmente está realizando o seu mestrado em Informação e Comunicação em Saúde, refletindo especificamente sobre a saúde do homem negro. É um prazer poder contar com a Tamires aqui para a nossa conversa hoje. Vou verificar se ela já está online. Só um segundo. Enquanto a Tamires entra, eu queria reforçar que a nossa dinâmica permanece a mesma, né? Nós vamos conversar com ela e vocês fiquem à vontade para fazer perguntas ao longo da própria live, e ela vai respondendo. Eu fiz algumas perguntas, ela vai respondendo ao longo da nossa conversa. Bom, Tamires, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar dessa live, dessa série de lives que a Memória está organizando em parceria com o PPGIX e SICT Fiocruz. E queria que você primeiro apresentasse um pouco da sua trajetória. Sei que fez terapia ocupacional, mas tem também uma trajetória de pesquisa e estudo das relações entre educação e saúde, e agora mais centrada na comunicação e na informação em saúde, com a temática da dimensão da saúde do homem negro. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória e como que você foi escolhendo seus temas, ou às vezes os temas também nos escolhem, né? Que atravessam o nosso caminho. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiramente, bom dia. Eu que agradeço o convite por estar aqui, principalmente para falar desse tema que, em qualquer lugar que eu esteja, seja uma roda de amigos, seja o que for, eu sempre levanto esse assunto. Eu sempre sou aquela pessoa chata que fala que vai falar disso em qualquer lugar, porque é uma visibilidade muito grande. Então, se hoje eu estou aqui conseguindo falar sobre isso, eu agradeço muitíssimo. Eu sou terapeuta ocupacional de formação, formei há pouco tempo, inclusive. E aí, o tema me surge também ainda durante a graduação, porque a gente na saúde tem diversas áreas, diversas especificidades que a gente começa a estudar. E a saúde do homem já parece meio esquisita, vamos dizer assim, porque a saúde do homem na saúde aparece muito como saúde do trabalhador. Uhum. Então, fica uma coisa ali meio dissociada, se a gente está falando do homem enquanto sujeito,
ou como uma máquina de produzir, basicamente. E quando a gente vai estudando sobre, a gente vê que basicamente não parece que não existe literatura sobre o homem negro. Quando a gente pega um pouco para estudar sobre o homem no geral, e o resto aparentemente foge ou não existe, ou pelo menos é colocado assim pra gente. E isso foi um incômodo muito grande para mim, principalmente de uma questão pessoal. Eu sou uma mulher negra, eu não sou um homem negro, mas se hoje eu estou aqui falando sobre isso, principalmente após o Dia dos Pais, basicamente, eu devo isso muito ao meu pai, que é um homem preto, eu devo isso muito ao meu avô, que é um homem preto, ao meu companheiro, que também é um homem preto, aos meus irmãos, que são homens pretos, e todos os homens pretos que estão na minha vida como amigos, familiares e afins. E isso me deixou uma angústia muito grande, porque a gente começa a pensar quem está cuidando dessas pessoas, sabe? Quem me garante que o meu irmão vai conseguir ser atendido da forma mais adequada possível quando ele for ao médico, que o meu pai vai ser atendido e orientado da melhor forma possível, que as demandas deles vão ser entendidas e tudo mais. Então, isso foi me angustiando ao longo do tempo e eu fui pensando que se essa invisibilidade existe, se essa lacuna existe, algo precisa ser feito sobre isso. E aí, eu tinha uma resistência muito grande a entrar num programa de pós-graduação por diversas questões pessoais, e eu me coloquei numa situação de eu só vou entrar, então, se eu puder fazer algo prático, se eu puder fazer algo que realmente vá fazer uma diferença pensando na saúde pública, porque o que eu posso fazer nesse momento, enquanto profissional de saúde, é pensar em saúde pública. Até porque essa foi a minha formação. Então, a minha trajetória foi se encaminhando dessa forma, e aí eu começo a entender que falta, por exemplo, materiais, faltam orientações, faltam cartilhas, faltam vídeos, falta tudo isso em relação à saúde do homem, principalmente do homem negro. A gente teve alguns, muito poucos avanços, mas que também possuem muitos problemas. Então, eu pensei em como eu poderia analisar tudo isso, entender como é que isso funciona, aprender com os erros para poder pensar junto a homens negros, porque se são eles que vão ser atingidos por isso tudo, eles têm que estar fazendo parte dessa construção. Eu não posso estar aqui sozinha, isso para mim é impossível. Então, foi daí basicamente foi desenrolando essa história toda e foi assim que eu cheguei aqui nesse momento. E é basicamente a partir daí que eu pretendo seguir. Exatamente. Não, muito interessante, muito importante. Eu queria, na verdade, não tem como falar da saúde do homem, mesmo do homem preto, sem pensar a saúde da mulher, né? Não tem como pensar, porque em geral a saúde da mulher está muito associada à dimensão da reprodução, né? E a saúde da criança, tanto que a gente tem muitas investigações, né, que associam essa dimensão da saúde do homem preto, a saúde da mulher, a saúde da criança, né, uma associação que revela muitas marcas do patriarcado, né, e de uma ideia que a mulher, um reforço, inclusive em políticas e práticas de saúde, da mulher como a cuidadora principal das crianças, e a saúde do homem é negligenciada, como você falou, invisibilizada do homem em geral, do homem preto, então, nem se fala, né? Queria que você falasse um pouco disso, desses processos de construção da saúde da mulher, da saúde do homem, e como é que você observa que eles se dão, esses processos de construção, da pouca especialidade né, da saúde do homem, da saúde da mulher, numa comparação entre esses dois campos. A gente tem um avanço muito grande, obviamente, se comparado a tempos passados em relação à saúde da mulher, principalmente com o crescimento, a ampliação e tudo mais do movimento feminista. Isso é algo inegável, até porque muitas das pautas, como, por exemplo, saúde reprodutiva, justiça reprodutiva, direito sexual, direito reprodutivo, enfim, foram levantadas por esses grupos. Só que aí surgem problemas porque esses grupos levantam exatamente a questão da saúde da mulher.
e somente levantam a questão do homem ali, da masculinidade, como contraponto à questão feminina. E aí vão surgindo aqueles afastamentos, sabe? Onde a gente tem que pensar somente um lado, não o outro. O homem, às vezes, surge ali somente para pensar essa dualidade mesmo. E, com o tempo, essas políticas em relação à saúde da mulher vão avançando, vão sempre sendo atreladas também a essa questão reprodutiva. Então, é o cuidado da mulher enquanto mãe, é o cuidado da mulher ali, de repente, também enquanto sujeito, mas o sujeito que é o mediador ou à frente ali da casa, porque a gente também tem uma realidade brasileira também de muitas casas sendo chefiadas por mulheres. E ao longo do tempo essas coisas vão se perdendo. A gente também tem um déficit, quando pensa em saúde da criança, em pensar algumas especificidades. Por exemplo, crianças pretas têm especificidades diferentes em relação a outros grupos, mas também crianças, se a gente for ainda dentro da questão étnica, separar entre crianças que são mulheres e crianças que são homens, a gente tem situações diferentes, tanto na criança quanto na adolescência, como por exemplo, a gente tem um dado onde os índices de evasão escolar, pensando aí no ensino médio, por exemplo, são maiores para homens, principalmente homens negros. Então, alguma coisa está acontecendo com esses homens negros ainda na adolescência para que eles estejam evadindo. E, em contraponto, a gente tem uma questão de novos programas de incentivo e tudo mais que são focados em mulheres negras. Incentivo ao mercado, ao estudo, ao trabalho, enfim, tudo isso. Então, isso também vai gerando diferenças quando a gente vai pensar em saúde, principalmente saúde mental, porque os dados também mostram cenários diferentes. A gente também tem uma outra questão pensando na saúde da criança. Quem são as crianças que crescem e de fato sobrevivem e vêm a se tornar adultos, idosos e tudo mais? E a gente tem aqui um exemplo, o professor Renato Nogueira, que trabalha com o conceito de necroinfância, que ele justamente fala dessas crianças que são consideradas crianças matáveis. São, em maioria, meninos negros que não conseguem nem chegar principalmente à adolescência porque eles são mortos antes. Então, a gente já tem uma questão associada à saúde da criança que dificilmente você vê alguém falando. Há também essa questão em relação a crianças, no caso mulheres, tudo mais, mas os índices apontam um comportamento um pouco diferente em relação aos dois perfis. E aí, voltando ao longo do tempo, a gente tem esses avanços e tudo mais, mas pensando sempre em política de saúde voltado para o feminino. E aí a lacuna em relação à saúde do homem vai crescendo. E aí uma das questões que vão surgindo é uma dualidade muito grande, uma dicotomia de, por exemplo, se você pensar um, você não pode pensar o outro. É como se você estivesse tentando avançar com a saúde do homem, é como se você não estivesse preocupado com a saúde da mulher. E isso vai surgindo de uma forma muito complicada, porque isso impede que a gente avance em diversas discussões e, às vezes, não consiga avançar em algumas críticas. E aí, a partir disso, ao longo do tempo, alguns homens foram se reunindo, se agrupando da forma que fosse possível naquele momento, para pensar, então, resolver essas lacunas. E aí a gente vê que, por exemplo, a política nacional de atenção à saúde do homem, ela surge muito tempo depois a política de atenção à saúde da mulher, justamente porque a gente teve essa demora no avanço, mas felizmente algo ainda surge. Mas, por exemplo, a gente tem muito mais atualizações sobre dados, justamente na política, sobre saúde da mulher do que saúde do homem. A gente tem um vazio muito grande ali, parece que as pessoas não pesquisam. Mas, e aí, trazendo para um cenário mais atual, agora em pandemia, a gente vê muito sendo falado sobre saúde da mulher, até porque, querendo ou não, foram afetadas, principalmente aqui mulheres negras. Os dados da pandemia revelam que, independente do que você está pensando, se é educação, se é trabalho, se é saúde, o que for, a população negra, no geral, é a mais afetada, mas quando a gente vai afunilando mais esses dados, a gente percebe que tem uma questão muito mais complicada, voltada para os homens negros, seja em demanda de trabalho, seja na migração, de sair de sua casa para a rua, porque já não tem mais condições de manter uma casa.
Tem a questão da saúde, então tem uma alta muito grande em óbitos, até os levantamentos que foram feitos no momento. Se eu não me engano, tem um de 2020, onde o levantamento era de 100 mil habitantes, haviam 250 óbitos de homens negros, enquanto de mulheres essa taxa era um pouco menor, por volta de 140, pensando em mulheres negras. Então, a gente tem um pouco dessas discrepâncias, e aí, nesse momento que isso vai sendo levado à tona, mas principalmente por mídias alternativas, sejam elas blogs, ou até mesmo sites institucionais de sociedades de urologia, sociedades de medicina da família, enfim, mas não as mídias que a gente conhece de uma forma maior, como às vezes Globo, Época, enfim, jornais maiores. A gente começa a pensar que, opa, tem alguma coisa aí que não está sendo levantada, não está sendo mostrada. Há um motivo? A gente sabe que há. Então, o que a gente faz agora é discutir por que esses dados não são tão levantados assim, por que esses dados não são tão falados assim. A gente teve a questão também, inclusive na Covid, sobre o uso do quesito raça-cor, que no início não era utilizado, e aí teve que ter uma pressão popular, teve que ter um GT ali, que era da Coalizão Negra, em cima, requerindo que sim, esse dado está ali, ele deve ser utilizado já por lei, ele já está estabelecido há muito tempo, então a gente precisava que nos estudos epidemiológicos feitos o quesito raça-cor fosse incluído, para que a gente tivesse também um dado que demonstrasse quem está morrendo. E a partir do momento que esse dado entra, já é escancarado que a população que mais tem morrido é a população negra. E se já tinha uma subnotificação anterior, a gente não consegue nem ter dimensão de quantas pessoas negras, na verdade, morreram. Então, daí só vai basicamente continuando todo esse processo histórico que eu estava falando. E o cenário que a gente tem no momento, basicamente, é esse. Queria que você falasse um pouco da política de atenção à saúde do homem e qual que é o lugar do homem negro nessa política, se há alguma dimensão específica, como é que isso tem se como é que isso tem sido realizado, também não só como política, mas também como prática. Às vezes a gente tem uma distância muito grande entre as políticas e as práticas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a política voltada para a saúde do homem, se eu não me engano, ela surgiu em 2008. E ela foi pensada assim, de uma forma mais geral. O que a gente consegue, às vezes, é utilizar o arquivo, inclusive, da política, que ele está disponível a acesso público. Então, qualquer pessoa aqui que tem acesso à internet consegue achá-la facilmente, buscando no Google. São alguns dados específicos que revelam um perfil mais voltado para o homem negro. Então, por exemplo, o índice de mortes, de óbitos e tudo mais, está sempre muito relacionado a causas externas. E normalmente causas externas incluem violência e várias outras coisas que não são necessariamente doenças transmissíveis e afins. E quando a gente compara aos dados de óbitos de homens negros, a gente vê o mesmo perfil. Aí também tem uma outra questão que quando a gente pega os dados de uma forma mais geral sobre óbitos, como por exemplo, onde a gente vai procurar sobre o Atlas da Violência, a gente tem um perfil de óbitos que é majoritariamente negro. No último Atlas, mais de 75% das mortes no Brasil eram de homens, e principalmente homens negros. Na maioria jovens, inclusive. Então, quando a gente pega a política, de uma forma geral, a gente não consegue visualizar muito bem ali. Mas quando você para prestar um pouco mais de atenção e olhar os dados, você fala assim, olha, acho que esse dado está batendo com essa população. E aí a gente tem um outro problema a partir daí, que é justamente o que você falou. Tem uma diferença muito grande entre o que está estabelecido na política e o que é feito na prática. Na prática, muita gente nem sabe que essa política existe. E quando a gente fala de muita gente, é não somente o usuário comum do SUS que está ali, que vai no posto fazer seus exames, suas consultas, tomar sua vacina agora, mas também os profissionais de saúde. Muitos profissionais de saúde sequer sabem que existe uma política voltada para a saúde do homem, muito menos uma política voltada para a saúde da população negra, então esse cruzamento entre as duas sequer passa pela cabeça. E aí acaba que a política não é implementada, porque se você não sabe a existência dela, como é que você vai botar ela em prática? Então, assim, o problema já surge daí.
Então, é um pouco diferente, por exemplo, quando a gente pensa a questão do quesito raça-cor, que às vezes ajuda a gente a entender quem é o negro ali naquele serviço e passar as questões da política para ele. O quesito que normalmente é preenchido como sexo, feminino e masculino, ele tá ali. As pessoas sempre preenchem. Mas elas não procuram entender um pouco mais sobre dali. Inclusive, o que normalmente a gente procura entender sobre saúde do homem é: fez exame de próstata? Uhum. Uhum. Você está buscando ser urologista? É só isso. Parece que a única condição de saúde que um homem pode desenvolver é câncer de próstata. E aí as campanhas de Novembro Azul e tudo mais são sempre em cima disso. É a única coisa que a gente vê. A gente tem, por exemplo, a questão da saúde mental, que deveria ser muito forte e voltada para a saúde do homem, visto que os dados de saúde mental falam de uma predominância muito grande de óbitos por suicídio e de lesões autoprovocadas e tudo mais, voltadas para o homem negro. É uma propensão de muitas vezes a mais chances de que isso ocorra nessa população. Então, se você não localiza esses indivíduos ali dentro e você também não sabe dessas políticas, você tem muito mais dificuldade de passar isso a eles. E aí a gente também tem um descaso, de certa forma, e isso vai tanto do Estado quanto de um Estado no geral, né? Mas também das instituições de formação de profissionais. E aqui vale universidades, vale instituições que fazem formação técnica, enfim, de não passarem sobre isso, de não ter um momento para falar: olha, a gente tem essa política, seja de saúde do homem, tem essa política de saúde da população negra, a gente tem essa população para atender, a gente precisa entender mais sobre elas. Porque o máximo que às vezes a gente sabe é que quando a gente vai estudar, por exemplo, sobre diabetes, é que a população negra é a que mais apresenta diabetes no país. Uhum. Que está ali, inclusive, na categoria de doenças evitáveis. E por que elas não são tão evitadas assim? A gente tem outras questões que aí faz com que a gente desgarre daquela coisa de saúde só enquanto você está ali indo no médico fazer check-up, ver se está tudo certinho. A gente tem que pensar a dimensão da saúde como algo muito maior, como trabalho, como educação, o viés social também, inclusive se essa pessoa tem uma casa, se essa pessoa tem saneamento básico, porque, inclusive, ano passado, em 2020, foi publicado um guia para homens, pensando na saúde do homem nesse contexto de pandemia. É um guia de uma forma no geral, mas ele tem algumas especificidades ali, pensando, por exemplo, no recorte étnico-racial. Uhum. E aí, inclusive hoje eu estava dando uma olhada nesse guia, ele tem alguns problemas. Porque, por exemplo, quando ele está nesse recorte pensando no homem negro, ele traz uma dimensão em um certo ponto para falar sobre a higiene. E aí, acho que eles se percebem num lugar meio complicado de estou falando abobrinha e já colocam ao lado. Não quer dizer que falar de prestude é falar sobre falta de higiene. Uma coisa não tem a ver com a outra. Mas o Estado não garante condições sanitárias, então a gente está reforçando que vocês precisam ter higiene. E aí fica num lugar muito meio abissal, eu não sei nem que palavra usar aqui, Uhum. de reforçar um demarcador que é extremamente racista, a gente sabe disso, mas também de pensar que vocês estão apontando uma coisa e não estão apontando a solução junto, porque você levanta duas problemáticas. Sim. A questão do Estado não tá fornecendo condições básicas e a questão de que não há condições sanitárias em diversos locais onde reside a população negra, inclusive em territórios tradicionais quilombolas. E aí, se não há essas condições necessárias, como você quer que essa população mantenha um nível de higiene que os proteja, de certa forma, contra a transmissão da Covid? Uhum. Então, a gente tem essa dimensão muito complicada de que quando surge, porventura, algum material da saúde pública falando sobre homens, falando principalmente focado em homens negros, a população negra, elas vêm com esses déficits muito que para nós são muito evidentes. A gente Uhum. olha aquilo e fala assim: não sei como é que você não pensou nisso aqui. Então, a gente tem um problema tanto teórico quanto prático. O prático, beleza, tem desconhecimento da política e tudo mais, mas quando alguém vai tentar fazer alguma coisa prática, como esse guia, a gente encontra vários problemas. A gente encontra os problemas da questão sanitária, da forma com que se coloca, mas a gente também entra num outro problema que é mais estrutural ainda,
é que se você pensa um guia escrito, mesmo que tenha algumas imagens, mas são imagens assim, por exemplo, de personagens, um homem de um jeito, um outro um homem de outro, mas esse guia está todo escrito, você não tem uma versão audiovisual ou coisa do tipo. Você, além de dispensar algumas questões de acessibilidade, pensando em pessoas com deficiência, você também dispensa uma questão de acessibilidade, que é um outro dado sobre a população negra, que é, infelizmente, homens negros hoje configuram a maior população analfabeta do país. É o grupo que menos acessa a educação, é o grupo que menos concluiu o ensino superior, menos teve direito de chegar a esse local. Então, se você tenta fazer um guia dessa forma, um material, enfim, você está excluindo várias outras questões, então você não está resolvendo o problema. Você pode até estar dizendo que você fez alguma coisa por fazer, mas não é algo adequado ou que vá ter uma adesão muito grande, porque essa população não está conseguindo nem ler o que está escrito. Você fez isso para a parede, talvez. Então, Exato. são diversos problemas que a gente encontra. Teve essa questão que você colocou eu justamente queria perguntar, antes eu vou, uma pergunta que é importante, que é sobre esse quesito cor e raça, eu vou deixar isso para depois, que é uma questão muito importante, mas disso que você colocou da dimensão muito higienista, né, que existe quando se trata do homem negro, queria que você falasse mais um pouco sobre isso, o quanto que isso também reforça e, digamos assim, redemarca uma dinâmica extremamente colonialista de se pensar a saúde do homem negro e talvez até mais amplamente a saúde da população negra, muito marcada por essa dimensão higienista, missionária, colonialista. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que isso entra em tantas camadas que vai ser um pouco difícil colocar aqui. Mas, assim, vou tentando colocar aos poucos. Eu acho que, primeiramente, o que para mim fica mais fácil de destrinchar essa questão higienista, ela aparece de diversas formas, como desde o óbito mesmo, desde a morte, que a gente tem um assassinato massivo de homens negros. E eu coloco assassinato pensando não somente os dados que estão ali dados como homicídio, mas também se você negligencia, se você impede que essa população esteja nos espaços de saúde, cuidado e tudo mais, e se isso é algo permitido e registrado, oficializado ali pelo Estado, isso também é um assassinato, que vem de uma estrutura muito maior. E aí isso implica em outras áreas, sabe? Porque, vamos colocar aqui, é uma dimensão onde a gente entende, de uma maneira geral, enquanto sociedade, que é muito mais fácil que essa população morra. Por quê? Quando a gente pega os índices de desemprego, eles apontam para o maior grupo de desempregados enquanto homens negros. Se a gente pega os índices de população em situação de rua, uma população de situação de rua são homens negros. Se a gente pega os índices relacionados a questões penais, pessoas encarceradas, a maior população encarcerada também são de homens negros. Vários outros índices extremamente complicados são ali encabeçados por homens negros. E aí, por exemplo, se essa população que está mais morrendo, ela, entre aspas, resolve diversos problemas. Porque diminui a população desempregada, porque se você está morto, você não precisa de emprego. Você Uhum. também diminui a quantidade de pessoas em situação de rua, porque se essas pessoas estão mortas, elas não estão na rua sujando, que é assim que se coloca, né, a cidade. Elas não precisam ser retiradas, elas não precisam ser apagadas. Formas. Como a gente viu aqui no Rio, há uns anos atrás, em épocas de Olimpíadas, Jogos, Copa, enfim, tudo mais, onde foram colocados muros e afins para que não se veja a população dali do entorno. E diversas outras coisas. É muito mais fácil, entre aspas, que você limpe todos esses índices, limpe a cidade, limpe o território como um todo, dessa população que é uma população considerada indigna e tudo mais, desde os tempos coloniais, porque
em tempos coloniais, em tempos de escravização legal, porque era aprovada por lei e tudo mais, homens negros só eram bons no quesito lucrativo. Eles eram força de trabalho. E se você perde essa força de trabalho, você perde dinheiro. Única e exclusivamente. Do contrário, se essa população morre, tanto faz quanto tanto fez. Ela nunca importou desde ali. Então, hoje ela continua não importando de outras formas. É isso, você sabe que se não tiverem esses homens trabalhando, provavelmente você não tem tantos servidores braçais, porque homens negros encabeçam a maioria dos trabalhos braçais. A gente tem uns dados que falam sobre, por exemplo, a questão socioeconômica e o quanto cada grupo recebe, e a gente tem como o grupo que recebe menos hoje mulheres negras. No entanto, homens negros são os que estão nas piores formas de serviço. Então, você começa a pensar o que é pior, você receber menos ou você estar num trabalho mais degradante. O que é pior, você receber menos ou você estar num trabalho escravo. Literalmente, um trabalho análogo à escravidão. Então, entram diversas questões aí. Eu acho que o viés higienista ele tá de tantas formas voltado para essa população que chega a ser assustador quando essa população também não está acessando a educação. E aí, se ela não está acessando a educação, ela não tem noção do mínimo que acontece. E a gente fala tanto de educação quanto de educação formal, de ter ali seu ensino fundamental, médio, superior, seja o que for, quanto educação mesmo, de você conseguir parar para ler um livro em casa e entender sobre a história do que vem acontecendo com você. Porque muito, inclusive, do que é colocado para a gente aprender na escola já é higienizado, já é mascarado e tudo mais, quando a gente está, por exemplo, no ensino fundamental e aprende que o povo africano foi trazido para o Brasil como se fosse algo muito tranquilo, algo muito comum, para trabalhar, porque eles gostavam de trabalhar mais do que os indígenas, que eram Sim. preguiçosos. Que foi Ou porque já estava acostumado com a escravidão, porque eles se escravizavam na África, né? Enfim. Pois é. É, Então, só da gente acessar esse tipo de conteúdo na escola, já diz muito do que hoje a gente vai acreditar quando sim, formos mais velhos. Se a gente não sim, tem acesso a uma outra tipo de educação aqui fora, a gente continua acreditando nesse tipo de falácia, nesse tipo de fake news, seja como for, sim. queira chamar. Então, a gente continua esse processo colonial, de certa forma. Então, eu acho que não tem como a gente pensar pensar essa questão sem pensar nessas diversas formas que ela consegue aparecer para a gente. Então, isso vai muito também de uma coisa que alguns pesquisadores, eu não vou lembrar agora quem começou a trazer esse conceito, que fala sobre imaginário, que fala sobre autodescrição, que fala sobre autodeterminação. Eu trabalho muito, inclusive, com o conceito de autodeterminação, porque a partir do momento que um povo fala sobre ele mesmo, que um grupo fala sobre si mesmo, você consegue colocar as suas questões ali, você consegue imprimir quem você é, você fala sobre o que você pode, o que você não pode e tudo mais. A partir do momento que a colonialidade atravessa aquilo ali, e a gente vive num mundo supremacista branco, o povo preto não tem mais condição de falar sobre ele, basicamente. Se você deixa que essa dimensão colonial fale sobre você, como a gente ouve na escola, você ouve o que eles vão querer falar. Que a gente gostava mais de trabalhar, que a gente bebia cachaça Uhum, para ficar mais feliz durante o trabalho, não para aguentar uhum, todo aquele sofrimento. A gente não ouve falar sobre nada disso. uhum. Então, a gente tem diversas questões que são muito problemáticas, assim É. como um dos marcos E por outro mais lado também a complicados. gente não conhece nossos intelectuais também, né, que existiram Exatamente. mesmo num contexto tão adverso, como Luiz Gama, por exemplo, que agora está sendo resgatado, e tantos outros, mas enfim, que existiram, ou até mesmo como Machado de Assis sendo um homem preto e censado recorrentemente como o maior romancista brasileiro, e que há pouco tempo é dito que é um homem preto. Quando eu estava no colégio, isso nunca foi tratado ou comentado, né? E passa a ser comentado e colocado como
com uma questão. Desculpa te interromper, só porque tem esses inúmeros apagamentos e invisibilidade da nossa memória, inclusive, né? Sim, E da produção de história, quanto que isso é ainda uma prática, se quer dizer, como você bem colocou, se a escravidão não existe mais de maneira legal, ela existe como sociabilidade, fundamentalmente, né? Como sociabilidade, relações sociais, demarcações de diferenças e desigualdades, de acesso ou falta de acesso a determinados serviços e políticas, etc., a direitos, inclusive, nesse ponto. Mas você pode avançar. É que eu acho que é muito importante isso está colocando, né? E o quanto que essa prática higienista, sempre pensado em relação à população negra, é um reforço e uma continuidade desses processos de sociabilidade, né? sim, sim. O que eu ia colocar, eu vou colocar bem brevemente para eu conseguir voltar para isso que você puxou agora, é que, inclusive, uma das marcas que a gente muitas vezes desconhece é que a educação em saúde, como ela surge aqui no Brasil, ela tem um caráter extremamente higienista, inclusive de correção de comportamentos, de retirada de alguns indivíduos, vamos colocar assim, do ambiente escolar, seja através, de leis, seja através de outros órgãos e entidades, para que tudo que é próximo ao preto seja retirado, seja educado para que não se pareça como tal. Uhum, Então, é muito diferente do que a gente pensa hoje, a gente não lembra desse legado que é tão problemático. Mas falando principalmente dessa questão que você colocou, a gente tem apagamento de diversos pesquisadores, intelectuais, autores, sejam eles acadêmicos ou não, porque a gente tem um, um grupo muito grande de pensadores que não estavam inseridos na academia e que vão pensar tudo isso que a gente está falando aqui hoje, porque em meio acadêmico é muito mais difícil da gente encontrar. uhum, Agora a gente está tendo pessoas que estão em seus programas de pós-graduação, em suas pesquisas individuais, seja no que for, estão publicando sobre. Mas a gente consegue recorrer muito mais a livros que não estão no meio da educação formal. uhum, A gente nesse momento de pesquisa e tudo mais, a gente recorre a autores que a gente nunca viu listado. Então, pensar que essas pessoas existem e falar aqui, trazer o nome delas e tudo mais, trazer, olha, como eu falei do professor Renato Nogueira, trabalha com esse conceito, talvez interessante você pesquisar sobre, porque vai te ajudar a entender outras coisas, ou pensar em outros nomes muito mais antigos, como John Henrik Clarke, Sheikh Anta Diop, o Molefe Assange, Amos Wilson, Marcus Garvey, Malcolm X, enfim, diversos homens negros que estavam discutindo todas essas questões há muito tempo. É algo que você já me viu comentando, mas é aquela impressão de que de tempos em tempos surge alguém para falar sobre isso, e depois de um tempo isso morre por um tempo e renasce de uma outra forma com uma uhum, outra pessoa. Então, lembrar a existência desses homens, inclusive o professor também Osmundo Pinho, que traz muito disso nessas pesquisas, que é uma pessoa que não tem como não recomendar se você quer entender sobre masculinidade negra, sobre o homem negro atualmente, inclusive se a pessoa quiser pensar um recorte queer ou LGBT, enfim, porque também é um pesquisador que trata dessa vertente muito, é uma pessoa que você deve procurar. E é uma pessoa que não é recomendada. Dificilmente você ouve alguém falando sobre ele ou sobre os outros. Então, a partir do momento, inclusive, que você tenta trazer um conhecimento, trazer pesquisas, trazer uma dissertação, seja o que for, sem citar essas pessoas, você também está corroborando para esse apagamento. Se a gente uhum, fala tanto atualmente de epistemicídio, e a gente apaga esses autores, a gente apaga quem saiu abrindo caminho para a gente estar aqui falando sobre isso hoje, aqui nessa live, a gente está colaborando com isso. Então, o que eu posso fazer nesse momento é tentar trazer todo esse conhecimento e tentar trazer esses nomes também juntos, seja aqui, seja no inscrito, seja no que for, para que outras pessoas também saibam dessas pessoas e saibam de muitos outros. Porque a partir do momento que você acessa um, ele fala do outro. E aí continua sendo mais gente. Se hoje a gente tem uma movimentação muito grande para que se conheçam autoras negras, a gente ainda falta muito, a gente ainda peca muito sobre autores negros. A gente dificilmente vai ouvir falar sobre eles. Então, se essa outra movimentação já existe, a minha mão vai ser na outra ponta, sabe?
reforçando que esses homens negros estão aí há muito tempo falando sobre tudo isso, que nada disso que eu estou falando aqui é uma novidade. É meio complicado ficar nesse lugar de meio que de reinventando a roda, sabe? Uhum. Algo que foi falado sobre isso há tanto tempo, mas a gente está tendo que falar aqui como se fosse algo novo. A gente está tendo que dar dado estatístico aqui como se ninguém soubesse disso. Mas todo mundo sabe, está invisibilizado. Exato. Então, lembrar de todos esses pesquisadores é fundamental. Exatamente. Queria que você você tinha comentado um pouco ao longo da live de algumas questões de saúde do ponto de vista epidemiológicos que atingem especificamente a população negra e particularmente os homens negros. Embora haja todo esse processo de invisibilidade e negligenciamento, queria que você falasse que tipo de informações nós temos hoje, como acessar, como que elas são constituídas, etc., sobre a saúde da população negra e particularmente sobre a saúde dos homens negros no Brasil. Então, normalmente é mais fácil, eu vou dar essa dica porque realmente é mais fácil para que, principalmente quem não tem muito conhecimento sobre sistemas de saúde e tudo mais, tem o básico realmente de jogar no Google coisas tipo saúde do homem negro e às vezes a gente acha, mas aí o que eu vou falar aqui é não se espantem que se em algum momento você jogar algo relacionado a homem negro, mortalidade ou mortalidade, você achar sempre documentos, por exemplo, como Atlas da Violência. Infelizmente, esses são documentos que trazem dados importantíssimos para a gente, voltados para essa população, mas que trazem também esse peso, né? De essa população só aparece nesse tipo de dado, um dado sobre violência, sobre morte, sobre todas essas questões que são extremamente pesadas. O Atlas é um que sempre traz, então normalmente é mais fácil quando você procura as organizações que estão responsáveis. O IBGE acaba trazendo sempre uma coisa ou outra, o IPEA acaba trazendo. Deixa eu tentar lembrar agora mais. Tem os dados, sim, sobre as políticas. Nas políticas, sempre, como tem o arquivo lá direitinho, sempre tem algum dado para você encontrar. É só aquela questão, a política não está, normalmente não está reimpressa, não tem dados novos e tudo mais. Então, você consegue sim achar dados, por exemplo, se você quer fazer uma pesquisa rápida, para entender como é que está o cenário, você tem mais ou menos uma noção, mas pode ser que você ache um dado de 10 anos atrás. Então, para falar, olha, tem um lugar X que você vai encontrar dados de 2021 sobre essa população, infelizmente eu já vou colocar aqui que você não vai achar com tanta facilidade, ou talvez não vai achar. Porque, além da questão da pandemia, que inclusive atrasou o último censo e tudo mais, que é um outro problema muito grande, esses dados realmente eles estão em defasagem. Então, você vai achar, as pessoas vão achar muito mais nesses lugares, entre aspas, mais alternativos ou mais informais. Infelizmente, também muitos dados estão em inglês, então a gente tem uma barreira linguística aí muito importante, porque se você joga, por exemplo, sobre saúde mental do homem negro, você acha muitas questões em inglês, inclusive muitos estudos comparativos que falam sobre as diferenças entre como é tratada a saúde mental do homem branco e do homem negro. Por que homens negros estão mais suscetíveis a paradas policiais, se comparados até mesmo a mulheres negras e tudo mais. A gente acha muito disso na literatura estrangeira. Agora, Brasil, literatura em língua portuguesa, a gente tem uma dificuldade muito maior porque esses dados ou são considerados não importantes ou são apagados. Então, a gente tem, sim, uma dificuldade muito grande de achar sobre isso. É muito mais comum que a gente acha, por exemplo, alguns estudos epidemiológicos um pouco menores. Por exemplo, teve inclusive Deixa eu tentar. Eu tenho até o nome dele aqui. Uma pesquisa que foi feita sobre saúde mental de homens na pandemia, agora de Covid. Foi um estudo que foi publicado esse ano, pensando principalmente se havia uma mobilização da masculinidade acerca desse tema. Só que é um dado de forma mais geral. Ele tem ali Entendi. o perfil, basicamente. Olha, das 400 pessoas que a gente falou, a maioria eram pardas. Pardas está ali dentro da categoria negra, segundo o IBGE, mas são dados não tão específicos como a gente gostaria. A gente encontra, de novo, muito mais disso na na literatura estrangeira, com exceção justamente dessas mídias que não são tão tradicionais assim.
mas, inclusive, a maioria deles são de 2020. É uma coisa que vale colocar que talvez esses dados não estejam tão atualizados também, porque são muitos levantamentos, muitos acontecimentos de 2020, que foi o auge da pandemia. Muita coisa estava acontecendo, inclusive estados americanos, cidades, não me engano, que diziam que pessoas pretas não deveriam sair de máscara na rua para não ser confundidos com criminosos. Então, esses tipos de dados saíram muito mais nessa época porque a situação ficou muito mais gritante. Então, se essas pessoas não podiam sair de máscara, intervenção inclusive do Estado, pensa-se logo que essas pessoas são as que estão mais morrendo. E aí se faz um estudo britânico, por exemplo, que realmente mostra que tanto no Reino Unido, quem mais morre são os homens negros, no Brasil, quem mais morre são os homens negros, nos Estados Unidos, quem mais morre são os homens negros. Então, a gente vai ter uma defasagem, inclusive, também de entender quanto essa população está morrendo, porque esses dados saíram no auge da pandemia. Hoje são poucos. Então, a gente provavelmente também só vai ter dimensão disso tudo que está acontecendo daqui a um tempo, daqui a uns anos. Muito felizmente, porque seria muito melhor ter tudo isso agora, mas a gente só vai ter realmente a dimensão do impacto que foi esse caos e como isso mudou completamente o cenário da saúde, principalmente para essa população, daqui a um tempo. Infelizmente, é isso que eu consigo colocar aqui. Interessante. E agora não tem como falar do contexto atual da Covid, né? E você colocou no início o apagão informacional que houve, e foi um apagão, inclusive, inédito, assim, em termos de mudança na metodologia da própria, do Ministério da Saúde no começo, que houve muita resistência, muda essa metodologia no modo de aferição, e depois tanto a questão do apagamento. Não, e aí com isso você tem um consórcio da imprensa que de maneira inédita vai tentar construir esse conjunto de informações, consolidar as informações, algo que deveria ser feito pelo Ministério da Saúde. E também a gente tem todo esse contexto de apagamento do quesito cor e raça na Covid-19, que teve uma resistência muito grande e que mais para o meio do ano passado que começou a ser considerado em algumas cidades, etc., e com uma morosidade que você colocou, e que isso faz com que a gente não tenha esse dado ainda de maneira mais próxima da realidade, né? Temos uma vaga ideia. Queria que você falasse sobre isso, sobre esse apagão informacional e sobre a invisibilidade do quesito cor e raça, e também um pouco do que a gente sabe, mesmo com esses dados tão defasados, do que a gente sabe sobre a saúde do homem negro durante a pandemia da Covid-19. Eu acho que, primeiro, eu não tenho como correr do fato de que a questão do quesito raça, ela perpassa por um outro problema que já está há muito tempo e ninguém estava buscando solucionar, que é justamente o do preenchimento por profissionais de saúde que não estavam qualificados a isso. Muitos, inclusive, não entendiam nem sequer a importância de preencher esse tipo de dado. No início, inclusive, com esse boom todo, eu lembro de uma matéria que falava sobre uma OBS e tudo mais, e de um profissional específico que falava: eu não vou atrapalhar o meu serviço, eu não vou fazer com que o meu serviço demore mais, só para preencher esse dado aí que não tem importância. Não foi essas palavras que ele usou, foram palavras muito piores, mas isso já dá dimensão do quanto aquilo é considerado importante naquele meio e tudo mais. Então, a gente já teve essa primeira questão aí, e não são estudos novos, estudos antigos já apontavam que os profissionais de saúde têm essa dificuldade de, inclusive, demandar isso dos usuários, uma vez que isso é autodeclarado. Um profissional de saúde não pode automaticamente preencher esse requisito, mesmo que sejam diversas as justificativas. Tem profissionais que alegam não saber como lidar com essa situação, tem profissionais que alegam ter medo de ser mal interpretados e de serem acusados de racismo ou coisa do tipo. Tem profissionais que alegam, assim, são questões diversas, mas também tem a questão de, mas de repente essa pessoa não vai saber me responder sobre isso, mas ainda assim a questão
tem que estar ali, sabe? Você tem que perguntar sobre isso. Eu lembro muito, agora falando de um caso pessoal, uma vez que a minha mãe teve que responder sobre isso, e ela tem alguma dificuldade de entender essas questões, e mesmo sendo uma mulher preta, e eu lembro que quando perguntaram para ela como ela se autodeclarava para preencher no posto de saúde, ela virou para mim, me contou que respondeu a pessoa algo do tipo, minha filha fala que eu sou preta, então pode botar isso aí. Então, foi a forma que ela conseguiu explicar de eu não sei como é que funciona essa classificação na vida real, mas é isso que eu sei. Então, que se coloque. Então, são diversas situações que podem acontecer. Pode acontecer esse tipo com a pessoa, e eu acho que também precisa haver um cuidado, uma qualificação ali para os profissionais para que eles lidem com essa situação. Inclusive, falem: olha, se você não entende como é que funciona, eu posso te explicar e tudo mais. Mas se já está parado na situação de eu tenho medo de perguntar, quanto mais chegar a situação de eu estou preparado para te explicar uma coisa que você não entende. Então, tem esse quesito que foi muito gritante, que apareceu em diversos artigos, apareceu em diversas matérias. E aí foi isso, depois que que o GT da Coalizão Negra entra com mais força e exige o cumprimento do preenchimento. Esses dados ampliam de forma absurda. E aí depois custa-se, inclusive, a entender que precisava se fazer esse recorte de gênero dentro desses dados, porque foi assim que a gente entendeu que os mais afetados eram homens negros. E, inclusive, até hoje a gente encontra algumas matérias, dependendo do lugar que você procura, que são um pouco contraditórias. Porque elas falam, por exemplo, hoje, num cenário de vacina, algumas conseguem apontar que sim, são os homens negros que menos foram vacinados. Porque também já há esse dado, felizmente. Mas ainda apontam que são as mulheres negras que mais sofrem com a pandemia, mesmo com os outros dados. Então, a gente tem uma tentativa de invisibilização e de apagamento que vem de diversos locais, porque é uma disputa. Bourdieu chamou isso há muito tempo de poder simbólico. Então, a gente tem uma disputa de poder simbólico ali de diversas formas. Eu quero visibilizar o meu grupo, então eu acabo fazendo isso em detrimento de outro. E se a gente tem ali, no centro disso tudo, o mais afetado, o grupo que é mais negligenciado e que mais tenta ser apagado ao longo da história, a gente tem um outro problema, porque esses dados não vão ser criados, não vão ser visibilizados propositalmente. Porque talvez a partir do momento que você perceba, entre aspas, e registre ali, que os homens negros são os que mais morrem, você vai ter uma cobrança. Por que nada está sendo feito quanto a isso, em tese, né? A gente está falando aqui da parte teórica. Por que nada está sendo feito quanto a isso? É necessária uma mudança, é necessária uma mudança urgente. O Estado vai ter que interferir. Se essa cobrança não surge, é justamente porque não há um interesse de diversas pontes. Não há interesse do Estado, não há interesse, muitas das vezes, de quem faz as políticas públicas também, infelizmente, precisa ser colocado aqui. Não há interesse de diversos lugares, porque essa disputa. Eu sei que se abrir margem para que esse grupo que está sofrendo por diversas pontes finalmente for colocado num lugar de, olha, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer algo sobre isso aqui, porque são várias questões acontecendo. É uma questão de saúde, é uma questão de trabalho, é uma questão social, é uma questão... tudo isso. Outros grupos vão ser tirados do holofote, sabe? Então, a gente, em tese, obviamente, a gente teria uma descentralização do que a gente tem hoje, e aí grupos perderiam, entre aspas, né, um poder ali naquele momento. E, obviamente, não se quer que isso aconteça. Então, isso, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que constatar que é muito ruim, obviamente, porque, de uma forma mais simplória, a gente poderia dizer que isso é algo muito egoísta, porque você tira as possibilidades de um grupo por algo que é seu e que você não quer perder. Mas, infelizmente, é o que esse grupo foi submetido historicamente. Como a gente disse há muito tempo, isso é uma herança colonial, isso acontecia desde sempre, e isso é uma manutenção. Então, como eu falei ali atrás, esses dados não são produzidos, não são jogados aí para todo mundo ver e tudo mais, porque é interessante que essa população continue morrendo, é interessante que essa população continue invisibilizada, porque isso mexe com todo o outro circuito.
mexe com a questão do trabalho, mexe com a questão da educação, mexe com todo o resto. E aí, por exemplo, isso vai aparecer tanto por essas vias mais diretas, ou até mesmo indiretas, dependendo da ótica que você pensa, mas também, por exemplo, quando a gente levanta os dados sobre suicídio, e você pensa que o suicídio é uma violência justamente que você comete contra si mesmo, se você tem homens negros se matando, é como se o trabalho que o Estado teria que fazer ele não tivesse que fazer mais. Porque Uhum. ele já condiciona essa população a vida inteira a chegar num limite que não dá mais e ela mesma faz o trabalho sujo que esses grupos fariam, esses outros vetores, né, no caso, fariam. Então, inclusive, isso é um dado muito importante que a gente só vai, em relação à Covid, a gente só vai ter dimensão daqui a um tempo, porque nessa situação toda de Covid, que a saúde mental de todo mundo ficou atravessada, os dados sobre o suicídio também modificaram bastante. Eles também aumentaram bastante. Então, pode ser que a gente, daqui a um tempo, um dado mais recente, mostre uma alta muito maior. E aí, se você mostra, por exemplo, daqui a um tempo, que mais do que o normal, homens negros morreram por Covid, mais do que o normal, homens negros foram para a rua, ficaram mais desempregados e se suicidaram muito mais, e isso não foi mostrado antes porque não era interessante que isso aparecesse e que fosse contido. O mais valioso naquele momento é que isso se prosseguisse e continuasse a manutenção do que a gente tem hoje. Exatamente. Tamires, eu queria agradecer pela sua colaboração hoje na live, compartilhar o seu conhecimento e a sua experiência sobre o tema. Dar os parabéns também pela escolha desse tema, que é tão invisibilizado e toca em questões tão fundamentais, estruturais da formação social brasileira. Acho que é muito importante, não só para o campo das ciências sociais em saúde, mas também para o estudo do Brasil e do entendimento da compreensão do que é o Brasil. Queria te dar os parabéns e agradecer como homem negro pelo seu trabalho, pela pesquisa e também como um pesquisador negro, né? Então, que é muito importante que essas pesquisas possam ser feitas e ter visibilidade e expansão cada vez maior. Então, parabéns e muito obrigado ao seu trabalho, sua dedicação, que a gente em breve possa ter mais resultados aí da sua pesquisa e do seu trabalho. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite para compartilhar tanto conhecimento com a gente. Nada, que isso. Eu que agradeço, não somente por estar aqui, mas também por estar desenvolvendo a pesquisa da forma que eu estou desenvolvendo. A busca, inclusive, por um orientador negro não foi à toa, ela tem um motivo, você já sabe de tudo isso. Então, eu realmente espero que os frutos daqui sejam muitos, sabe? Não somente para o meu nome e tudo mais, mas que isso chegue, sabe? A outros lugares, chegue a outras pessoas, isso chegue a uma mudança prática, real e não só algo como estarmos aqui nesse momento falando sobre isso. Que, de repente, daqui a 10, 15 anos, porque é aquele estado do quem planta Hum, tâmaras não colhe tâmaras. Provavelmente nem eu nem você a gente vai ver a mudança de fato acontecendo. Mas se ela estiver acontecendo daqui a um tempo, já está ótimo, sabe? Era isso que a gente queria chegar, então é isso que eu tenho para dizer. muito obrigado, obrigado mesmo. E dizer a todos que estão aqui, e até mesmo você, Tamires, que a live vai ficar disponível, tanto no canal de IGTV e também no canal no YouTube. Peço que compartilhem com amigos, colegas, para que a gente possa ter cada vez mais, fazer circular informações baseadas em evidências no contexto de tanta desinformação, tanta fake news, a gente ter informações baseadas em evidências, em pesquisas, em análises, é muito importante. Tá? Obrigado, Tamires, mais uma vez, e a todos que estão aqui. Uma ótima semana. Se cuidem. Tchau, tchau.